Olá, povo de Deus, estamos nós aqui novamente, né? Esse programa maravilhoso que é Achados por Jesus. Deus é tão tremendo que nos achou e eu glorifico a Deus todos os dias por isso. Estamos aqui com a doutora Priscila, hoje nós vamos entrevistá-la e também nesse dia eu agradeço por todos, pela vida do Tiago, pela vida da Raquel, pela vida de cada funcionário nessa TV maravilhosa, sim. Deus ele é fiel em tudo, ele faz coisas tão tremendas que, oh, aleluias, estamos aqui nessa tarde a glorificar o nome que está acima de todos os nomes, porque ele é fiel. E a pastora Márcia vai estar falando agora, né? Passando para ela aí. Ó. Sim, graças a Deus, estamos aqui mais uma vez, né? Concordo com tudo que a pastora Mércia falou, é um prazer imenso ter a doutora Priscila aqui conosco, e ela vai nos dar dicas maravilhosas sobre comportamento, que ela é uma psicóloga, ela vai falar, né, sobre crianças, como, né, ajudar mães, como educar os seus filhos de algumas maneiras, né, que só ela sabe, ela é a profissional. Essa bênção está aqui conosco hoje, é uma serva de Deus, uma menina valorosa, né, que Deus trouxe por honra e glória dele, né? Deus é fiel. E aí, doutora Priscila, o que é que, como está assim, repercutiu o seu livro, né? Como está aí, né? Porque você, graças a Deus, hoje tem um livro aqui, né? Editado, uma coisa maravilhosa que Deus fez, que tudo é o Senhor, né? Com Porque tudo é para a honra certeza. e glória dele, e nós sabemos que é pela honra e glória dele. E como você está sentindo depois desse É. livro sendo publicado aí, expandindo para a honra e Fala o glória seu do Senhor? testemunho, Tá. né? Antes de falar, né, do livro, eu quero agradecer o convite e reforçar tudo que vocês acabaram de falar. Porque Deus realmente é maravilhoso e é tudo no tempo dele, né? Não é no nosso. E ontem não, desculpa. Na segunda-feira eu passei em frente à TV Sim, eu olhei e falei, olha, aqui que é a TV Sim, eu preciso organizar a agenda para a gente marcar o podcast. Na terça-feira, né, um dia após, a Mércia me manda o convite. Novamente, né? Porque já tinha feito antes e a nossa agenda não batia. Então, ou seja, esse dia aqui foi escolhido pelo Senhor para que a gente Glória a estivesse aqui, Deus. né? Amém. E o livro foi um presente do Senhor na minha vida. Amém. Por mais que ele goste, né, de ouvir, né, de nos ouvir, que a gente abra a boca e fale com ele, ele também conhece os nossos corações. Eita, E muitas vezes a gente pensa assim, a gente tem vontade de alguma coisa e pensa assim, será que é da vontade de Deus? Eu vou começar a orar. Só que eu aprendi, uma amiga me falou isso uma vez e eu comecei a pensar sobre. Muitas vezes eu acho que nasce, na verdade, essa vontade, expectativa ou alguma coisa do tipo no coração, mas foi colocado por Deus e a gente acha que é uma coisa nossa. E aí, por que eu tô contando isso? Porque eu sou psicóloga há 20 anos, né? Eu tenho especialização em neuropsicopedagogia, em gestão de pessoas, e eu sempre trabalhei com adulto. Em certo momento, eu trabalhei no hospital com criança também, mas a maior parte do meu público era adulto. E a psicologia tradicional, voltada para o TCC. E há uns 3 anos, mais ou menos, Deus começou a colocar no meu coração a questão de trabalhar com o autismo. E quando eu comecei a estudar mais, eu fui me apaixonando cada vez mais. E aí eu pensei, já que eu mudei de área, né, eu vou escrever um livro. Quero escrever alguns materiais para abençoar vidas e tal, muitas famílias, mas eu só pensei, não comentei sobre. E aí, um pouco depois, surgiu o convite para escrever, para participar, né? Eu sou uma das coautoras do livro, para participar. E eu falei, gente, Deus é muito maravilhoso. Ele abriu, mesmo sem eu pedir, sem eu falar, ele fez com que concretizasse um desejo do meu coração. E ele não faz nada pela metade. Né? Então, ele vai sustentando, ele vai capacitando. No início, eu pensei, eu vou escrever sobre o quê? Porque o assunto é muito amplo. Eu falei, tem tanta informação. Hoje, a sociedade ela é muito carente de informação comprometida com a ciência,
com o que realmente procede, com o que funciona em relação a terapias, enfim. E eu pensei, o que eu vou falar? Mas o Espírito Santo, ele é muito criativo, né? Então, ele vai depositando. Eu comecei a pensar sobre uma coisa, de repente eu estava assistindo um filme, vinha a ideia na minha cabeça, eu estava tomando banho, vinha, eu tinha até que falar, gente, que eu preciso anotar, porque é muita informação. E aí eu escolhi falar sobre seletividade alimentar. E o primeiro lançamento, né, o lançamento oficial foi em São Paulo. E uma semana depois, nós já conseguimos o título de best-seller, como o segundo livro mais vendido no Brasil. Aí, na semana seguinte, também estávamos na lista de best-seller dos mais vendidos e, assim, enfim, várias vezes também. Então, ou seja, é sobre isso, né? Tudo que Deus faz é perfeito e é de uma forma completa. Ele capacita também, né? Ele sustenta aquilo que ele faz. Eu trouxe até a plaquinha aqui. O livro, ele é da Literary Book, que é uma editora de São Paulo. E aí eu recebi recentemente que ela enviou a placa. Né? Lindo, Maravilhoso. A Book. Aqui, amados, está aqui. Parabéns, seu livro estreou na lista de mais vendidos. Isso. Muito lindo, 2026. É. Deus é fiel, Deus Muito, quando faz. Isso tudo é promessa, né? Deus fala, ele cumpre com as promessas dele. Com certeza. Isso é gratidão, gratidão. Deus e é a fiel. Book Info ela é responsável por olhar, né, a questão dos livros mais vendidos no Brasil. Então, tudo é responsabilidade dela. E ela que coloca esse pódio, né, dos mais vendidos e divulga. E o livro é além do diagnóstico. Como hoje, na nossa atualidade, está tendo muito caso de autista, muito mesmo. Então, é muito importante as pessoas obterem o livro para até mesmo saber como tratar essas crianças em casa. Porque eu vejo casos de autista que a alimentação deles, eles olham às vezes para a comida e falam, isso eu não quero comer. Aquilo eu não como. Por que isso? Antes, né, de te responder, eu vou fazer um adendo a esse comentário que você fez. É super importante, sim, a questão de ter uma terapia assertiva, né, de passar por profissionais, mas os pais terem também essa autoridade, essa propriedade do que fazer é importantíssimo, porque a maior parte do tempo a criança ela está em casa, né? E como você falou, né? Os pais eles têm que saber como lidar com isso. Então, o livro ele está muito rico, porque ele fala, o assunto é só o autismo, mas ele pega todas as vertentes do autismo. Sim. Tem vários profissionais participando, médico, psicólogo, professor, nutricionista, enfim, tá bem amplo a gama, né? Sim. E tem vários graus, né, de autismo, Sim, né? é o que a gente chama de nível de suporte, né? É o nível de suporte 1, que ele tem uma comunicação, é o que muitas pessoas falam assim, nossa, nem parece autista, né? O que é uma frase que, inclusive, é muito capacitista e não é bom. Porque é leve para quem, né? Porque no dia a dia ali o pai sabe o quão difícil é para ele. A pessoa que é autista também é muito difícil. Porque olha, ela fala, ela comunica, olha, ela escreve, ela tem uma profissão boa. Recentemente foi publicado um piloto que é autista e ganhou o primeiro lugar. Então fala, ele não tem autismo, mas tem. Então, assim, a gente não pode julgar, né? Mas dentro dos níveis de suporte tem o nível 1 de suporte, tem o 2 e tem o 3. Então, quando a gente fala sobre o nível de suporte, é sobre a criança que ela precisa de um pouco mais de acompanhamento. Por exemplo, o nível 3 de suporte é uma criança que geralmente ela não vai ter uma comunicação, ela não consegue falar. Muitas vezes ela vai precisar de ajuda para fazer tarefas diárias, que é o que a gente chama de AVDs, né? Às vezes é se alimentar mesmo, calçar um sapato. O nível 2 de suporte, nem tanto, pode ser sim, às vezes é uma criança que comunica, não. Então, assim, falando bem superficialmente, é mais ou menos assim. Não é bem ligado à questão de gravidade, sim ao nível de ajuda que essa criança precisa. Tá? Mas atenção, né, mesmo, sim, né, que dizem também que alguns não
não tem limite para perigo. Sim, Chega a sim. ser um tanto ingênuo, né, na Sim. situação. Porque quando a gente fala de autismo, a gente tem que entender que é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, não é uma questão, a criança, às vezes, ela vai, igual você falou, ela não tem muita noção de perigo, então ela vai para uma piscina, ela não tem consciência do que pode acontecer ali. Então, não é uma questão, ela escolhe estar ali, não é uma desobediência, nem nada. Na verdade, é uma questão cerebral mesmo. Compreendo. Né? Ela não tem o pensamento dela não é como de uma pessoa que não tem autismo. Sim, compreendo. Né? Mas como é causar, como veio esse tipo de, eu não sei, posso falar enfermidade, como é que veio, como é que é essa situação? Que a gente desconhece o porquê disso tudo, né? Sim. O autismo, ele é importante pontuar que ele não é uma doença. Então, ou seja, ele não tem cura. Né? Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, as intervenções vão acontecer para quê? Para que a pessoa se desenvolva, tenha mais qualidade de vida, mas não para tratar o autismo, para que ele seja curado. Né? E a maior parte mesmo, assim, na verdade, grande parte é genético. Na verdade, o principal motivo é genético. Mas tem hoje também outras questões associadas, né, ambientais e tal, mas o principal é genético. Né? Como eu disse anteriormente, a pessoa que é autista, ela nasce autista. E aí tem muita gente que hoje fala assim, eu não gosto de barulho, eu acho que eu tenho autismo. Não, não é isso. O autismo, para ele ser diagnosticado, o autismo, ele tem que trazer prejuízo muito acentuado para essa pessoa. E aí ela tem esses prejuízos desde nova, desde criança. Ela pode até ser diagnosticada adulta, adolescente, mas os sinais, eles estão presentes, né? Estiveram presentes no decorrer da vida dessa pessoa. Igual os sinais para o autista 2. Quais são os sinais? Então, quando a gente fala em autismo, é o espectro. Então, cada pessoa, ela vai ter uma característica dentro do autismo. Então, ela pode gostar do contato visual, não ter problema com isso. Vai ter outros que eles não conseguem manter o contato visual. Ele gosta de um contato físico, gosta de um abraço, tem autista que não vai gostar. Então, tem várias características. Então, quando a gente fala em autismo, é sobre isso, não tem. Tem autista que anda na ponta do pé. Tem um autista que não anda. Então, assim, dentro hoje, para que seja dado um laudo, né, por mais que a gente fale que cada autista ele tem uma característica única, para ser diagnosticado como autista, o profissional ele tem que ter utilizado o DSM-5, né, que é o manual psiquiátrico do mundo, não é só brasileiro. E aí lá tem as características. Por exemplo, ele tem que ter prejuízo, realmente, prejuízo social, prejuízo de vida. Ele tem dificuldade na comunicação, na interação social. Ok, enquadra. Né? É igual o caso da seletividade alimentar, né, que eu falo no meu capítulo. Ela não é um critério diagnóstico do autismo, ou seja, a seletividade alimentar não está lá no DSM-5, né? Mas grande parte, né, hoje em torno de 60% a 90% das pessoas autistas têm a seletividade alimentar. Então, é bem isso, né? Então, então é autista, vai ter seletividade alimentar? Não quer dizer que não vai ter. Tem grandes chances, mas não é um critério diagnóstico. Então, assim, é muito pessoal de cada pessoa. Né? As características que ela vai ter dentro do autismo. Por isso que é importantíssimo fazer uma anamnese muito bem feita, que é aquela entrevista inicial com os pais, pesquisar desde a gravidez, né, sono, como que essa criança vive, como questões pessoais, né, como que é a alimentação dela, como que é o dia a dia, como que é a suplementação dela, os exames, enfim, é um combo de coisas, porque quanto melhor
essa anamnese, mais assertivo também é o diagnóstico e também o tipo de intervenção. Porque hoje tem muita receita, né? Hoje, com a questão de rede social, de internet, tem um lado positivo, né? Das informações chegarem mais fáceis, de forma mais fácil para as pessoas em qualquer lugar do mundo. Mas tem muita informação que não procede também, né? Então, não é receita de bolo. Tem que, de fato, fazer uma boa anamnese e saber qual seria a intervenção mais assertiva para aquela criança. Eu vou falar, a musicoterapia é ótimo, tá? Mas às vezes não é o caso daquela criança. Às vezes ela precisa ali, de aprender a atividade diária, porque às vezes também tem muita expectativa do pai, eu vou colocar na escola, eu quero que ele aprenda a ler, escrever, mas o básico ele não está fazendo. Então, é sobre isso também, né, que eu lido muito com isso no consultório, de fazer o que realmente é preciso para a criança naquele momento e não o que é uma expectativa dos pais, né? É isso Então, mesmo. no conteúdo que você trouxe aqui no seu livro, né, além do diagnóstico, você explica mesmo o que ali dentro, aqui dentro desse livro? Uhum. Então, eu falo sobre a seletividade alimentar, que é uma dificuldade que a pessoa tem de se alimentar. Mas é uma dificuldade assim, muito grande. Que ela pode ser passageira? Sim, porque a seletividade alimentar ela não é um transtorno. Né? Ela não é, tanto que ela não tem um diagnóstico, não tem ali dentro do DSM-5. Mas ela pode desencadear, sim, um transtorno, pode ir para graus mais elevados, né? Se ela não for tratada. E como você trata, então? Porque assim, a criança é comum que ela tenha, em algum momento da vida, uma dificuldade alimentar, principalmente nos primeiros anos de vida, né? Que é a fase de introdução alimentar, tá saindo da mamadeira, tá indo para o alimento pastoso, ela tá experimentando uma fruta, então ela vai, às vezes, recusar determinado alimento, é comum. O que precisa ser observado? Se isso vai perdurar, né? Se vai ficar muito tempo, se ela vai ter uma rejeição muito grande de um grupo de alimentos, se o momento de alimentação vira um campo de guerra, se ela chora, se ela esperneia, se ela cospe, se ela tem uma rigidez muito grande em escolher, ela come só em determinado prato, ela come só tipo de alimento, que é o que a gente chama de red flags, né? Que são sinais de alertas. Então, os pais eles têm que ficar atentos a isso. Passou de um mês, determinado comportamento, aí já tem que acender uma luzinha ali vermelha e falar, opa, peraí, isso aqui não é tão comum assim, no meu dia a dia aqui, com a criança e tal. E aí, tem tratamento? Sim, tem tratamento. No consultório eu uso a ABA, que é a análise do comportamento aplicada. Então, tem várias ferramentas que podem ser utilizadas para que a criança consiga lidar, né, com aquele alimento. E é importante também saber o porquê, né? Porque quando a gente fala, eu até falo sobre isso no capítulo, porque tem várias vertentes, né? Às vezes, assim, quando se trata... e outro ponto importante também quem tem seletividade alimentar não é só o autista. Apesar de ser muito presente na vida dele, não é só o autista. Uma criança que não é autista também pode ter. Sim. Agora, eu tenho uma amiga que o filho dela tem 29 anos e nasceu autista. Mas, quando ele era criança, ela disse que ele falava papai e mamãe. Com o tempo, ele não fala mais nem papai e mamãe. Claro que toda mãe tem o sonho de ver um filho falando, Sim, mesmo sendo sim. autista, porque, como ela diz, às vezes está sentindo uma dor, não sabe como falar, não, né? Então, aquilo ali também, ela fica triste, né? Ela gostaria muito. E tem algum tratamento que poderia fazer, algum exercício que ele voltasse a falar? Sim. Mesmo porque ele já falou pelo menos papai e mamãe um dia? Então, essa questão de... acontece muito também, é um relato, né? Os pais falam, até os 3 anos de idade ele comia de tudo, ele falava, ele brincava, ele tinha amigos, ele desenvolvia. E aí, dentro do autismo, tem algo que chama poda neural, que é
justamente isso. A criança, ela tem um desenvolvimento até certa idade dentro do esperado. E, de repente, para. Ela começa a não comer não tão bem, ela para de falar, né? Então, tem sim o tratamento. Mais uma vez, é o que eu estou dizendo, né? A aba, através da aba. Mas toda criança vai desenvolver, ela vai conseguir voltar a falar normalmente? Não sei. Depende da criança. Então, tem chance, sim. Mas também tem muita criança que não adianta. Por mais que ela faça vários tratamentos, várias intervenções com profissionais diferentes, ela não consegue ir além. Tem muita criança que sim, mas tem as também que não conseguem. Então, para eu te responder sim, com certeza ele volta a falar? Não, não tem como saber. Mas é possível sempre estimular para que desenvolva? Sim. Às vezes ela não vai desenvolver o 100%, mas sim, ela consegue desenvolver. Agora, tem uma outra questão também. O falar é diferente de se comunicar. Ele não fala, ele não consegue falar, mas ele pode se comunicar sim. E hoje tem ferramentas para isso. Por exemplo, a comunicação aumentativa alternativa, através de fichas, né, de desenhos. Então, ele pode não conseguir falar, mãe, eu quero água. Mas através da ficha, ele pode apontar e criar um diálogo ali. Ele pode conseguir se comunicar com a mãe, com qualquer outra pessoa. Então, tem ferramentas para isso, tá? O importante é ter, né? Sim, E os sim. pais conhecer como lidar, porque é um sofrimento, não deixa de ser quando o autista é num grau 3, né? Onde que precisa do mais de cuidar, de atenção, Exato. né? Porque às vezes não caminha direito, não fala, aí precisa de mais atenção dos pais, né? Dos familiares. Sim, né? Mas Deus sempre no controle de tudo, orientando bem os pais, né? E é por isso que é importante ter uma equipe interdisciplinar, né, quando a gente fala de autismo, porque tem que, né, avaliar de uma forma geral o que esse paciente tem, né? Porque às vezes fala assim, ele não consegue comer. Mas será que é uma questão sensorial? Ou será que é uma questão ortodôntica, né? A criança, por exemplo, que ela não mamou, né? Ela tem na hora que vai mamar, ela tem o movimento ali de sucção, e isso estimula o falar. Isso estimula depois o mastigar. Então, às vezes, ela não teve, por algum momento, ela não mamou. Então, ela teve um déficit nessa questão. Mas aí dá para ser estimulado na profissional correta, ela vai numa fono, questão sensorial, ela vai numa terapeuta ocupacional. Então, essa avaliação, mesmo que seja inicialmente por um profissional, é importantíssimo que o profissional hoje consiga enxergar esse paciente de forma individualizada, porém olhar o todo dele, o conjunto, né? Porque por mais que não seja minha área, eu falo, não, mas eu vejo que tem uma dificuldade ali. Às vezes a criança, ela não para sentada. Ela tá com TDAH, o que é e tal. Não, necessariamente. Às vezes ela tem uma questão de um problema de tônus, questão muscular, que também é muito comum na pessoa com autismo, abrange geralmente 60% também no tônus. Então, assim, como que eu vou fazer essa criança se alimentar bem se ela não consegue ficar sentada, se é difícil para ela? Então, eu vou começar uma intervenção para ensiná-la a comer melhor? Não. Então, eu tenho que primeiro ir ali, não, vamos tratar para que ela tenha saúde, né, antes. Como que está a suplementação dessa criança? As vitaminas dessa criança? Precisa de uma suplementação? Porque eu vou colocá-la dentro de uma sala para ela ficar horas com uma pessoa que ela não conhece, vamos supor, né, a gente está iniciando as terapias. E aí a criança, ela simplesmente ela não tem ânimo, porque ela está com uma B12 baixa. Isso influencia comportamento. Às vezes a criança está super agitada, aí o que o médico fala? Vamos tacar um medicamento nela. Não, às vezes não é questão disso, às vezes é de fazer uma suplementação para que ela tenha mais energia, mais disposição, para que ela durma bem, porque sono é essencial para a saúde, né? E hoje não tem como falar de cérebro e corpo separado.
E os profissionais, eles estão se atentando a isso, né? Para que tenha a intervenção mais assertiva possível. E realmente tem crianças autistas que correm, não fica quieta um minuto, né? Não quieta, dá trabalho para os pais mesmo quando estão no ambiente. E dizem que tem técnicas também que mudam essa situação. Você, como profissional, Sim. você sabe quais técnicas nos dizer? Aí entra mais uma vez a questão, né, da análise. Por que ela só fica correndo? Tem que entender isso. Às vezes ela precisa se regular, é uma forma dela se regular, né? Porque a questão, às vezes, a luz incomoda, barulho incomoda demais, né? Tem que saber. Às vezes, que mais pode ser? Tem vários motivos, eu tenho que entender. E assim, uma questão também que a gente precisa entender às vezes a criança, ela tem um diagnóstico, por exemplo, ela tem um diagnóstico de autismo. Mas o que traz o prejuízo para ela maior não é o diagnóstico, é a comorbidade, ou seja, o que vem junto, porque é muito difícil ter só um transtorno e não ter nada associado, né? Então, nesse caso, vamos supor que essa criança ela tem um TDAH e ela é extremamente agitada. Então, não é o autismo que está trazendo um prejuízo para ela, não naquele momento. É o TDAH. Então, precisa vir como uma intervenção, um medicamento ou uma terapia. O que precisa ali, né? Porque quando se fala de TDAH, tem que ter uma atenção maior, tem que sim ter o consumo de um medicamento também aliado às intervenções comportamentais, né? Assim, eu entendo, então, assim, é muito relativo, né? Com certeza. Né? Mas Deus está sempre no controle de tudo, Sim, né? sim. E a gente, muitas das vezes, a gente vê muita coisa como espiritual. A gente vê o mundo muito espiritual. Nós, pastores, nós vivemos, né, vendo o mundo dentro de uma espiritualidade que muitas das vezes o mundo natural não vê. Mas a gente vê o mundo espiritual totalmente diferente, né? E hoje são tantas crianças, né, doutora, com esse problema. Às vezes as mães elas sentem, né, dificuldade, não entende, custa entender que aquilo ali é uma disfunção, e a criança vai sofrendo, e a gente tem visto isso muito. Né? Eu conheço mesmo um que às vezes ele caminha para lá, para cá, tem aqueles horários para lá, para cá, para lá, para cá, para aí você fala, meu Deus, é dessa forma. Às vezes a mãe, no início, ela fica pensando, o que essa criança tem, até ser diagnosticada e tal, é um sofrimento. E às vezes a mãe, fica quieto, menino, para aqui, menino. Mas ele não aquieta. Não é porque já é do autismo mesmo, isso tudo, né? Sim. E é por isso que é muito importante, eu sempre faço isso no consultório e falo sobre isso, sobre a questão da psicoeducação com os pais. Porque muitos pais ainda, ou familiares, né, ou cuidadores, não entendem o que é o autismo. Então, eu acho extremamente importante, antes de iniciar qualquer intervenção, de falar para os pais, falar, você sabe o que é o autismo, né? Na questão da seletividade alimentar. Eu falei a seletividade alimentar, você sabe o que é? E ouvir esses pais e orientá-los, porque hoje muitos profissionais falam assim, a minha parte está feita, né? No consultório deu certo, então tá, paizinho, hoje deu certo, tá aqui o filho, pode ir para casa. Tá, mas e aí? Se a criança ela chega em casa, se os pais não conseguirem continuar com aquele resultado, né? E aí? A criança ela vai conseguir manter? Não vai. Muito provável que não. Então tem que sim chamar o pai, né? Falar assim, ó, dar uma orientaçãozinha para ele, não. É chamar e falar assim, olha, vamos fazer junto? Tem uma técnica aqui que eu aplique aí, vamos fazer? Você pode usar lá na sua casa? Faz para eu ver. Ele fez, tá ok? Isso. Agora eu vou fazer para você ver, né? Porque psicoeducação é muito diferente de orientação, né? De chegar ali e falar, então tá tudo bem. Não, preocupa não, a sessão hoje foi tudo ótima. Foi. Não, é chamar o pai mesmo e orientar, mostrar o que aconteceu, até mesmo porque intervenção que realmente é baseado na ciência,
ela tem comprovação e ela tem resultado. Então, o profissional ela tem que entregar esse resultado para os pais, né? E trazê-los para esse processo é fundamental, gente. Muito fundamental. De orientar os pais para saber o que eles fazem. Eu sempre falo, brinco que o bom profissional ele é dispensável. Eu não quero ter resultado só no meu consultório. Eu quero que essa criança tenha resultado de forma geral, para a vida. Então, eu não quero que ela coma só no meu consultório. Eu quero que ela coma na escola, numa festinha, na casa dela. E para isso eu preciso dos pais. Eu preciso da escola, né? Aí, mais uma vez, também vem a importância da equipe multidisciplinar, do profissional ir lá na escola. Saber o que está acontecendo, dar orientação. Se precisar, eu vou na casa, deixa eu ver como que está o momento da alimentação. Como que os pais estão fazendo, os cuidadores, né? Então, essa comunicação, né, é extremamente importante, né? Até mesmo também na questão da anamnese. Muito profissional, por exemplo, o nutricionista, ele vai montar ali, o que essa pessoa precisa comer? O que é saudável, vamos colocar aqui uma fruta, tal, isso, tal, beleza? Só que isso faz parte da rotina da família? É possível que os pais comprem esse tipo de alimento? Como que é a rotina alimentar? Então, mais uma vez, entra a importância dos pais nessa história. Eu preciso saber dos pais como acontece toda a logística ali da alimentação dentro de casa, como que é a rotina deles. Porque se a gente passar um plano de intervenção que os pais não conseguem executar, eles não vão fazer. E aí, a intervenção vai dar certo? O tratamento? Não vai. Não tem chance de dar. Dentro do consultório, beleza, deu certo. Chega em casa, não consegue. Né? E a criança realmente precisa da atenção, né? Sim, precisa do cuidado. E sim. Graças a Deus que tem profissionais hoje para isso, né? Profissionais competentes como você, né? Que a mão de Deus fez essa obra, né? Amém. Graças a Deus. E aí? Tá aí a doutora Priscila aí, cheia de força, de vontade, de coragem, né? Para enfrentar o que Deus colocou na mão dela. Com certeza. E a criança ela tem que ser protegida tem mesmo, ser, né? Porque a criança ela é indefesa demais. Exatamente. Então, os pais têm que compreender, entender que tem que trazer ajuda profissional mesmo. Com certeza. Até mesmo para eles terem mais sossego, né? Vamos dizer assim. Sim. E entender como é que trabalha com aquela criança. Eu sinto que isso é fantástico. O diagnóstico, quanto mais cedo, né, que é o que a gente chama de diagnóstico precoce, melhor é para a criança. Porque quando a gente fala de diagnóstico, né, de tempo, quando a gente fala de tempo, na verdade, eu estou falando de cérebro. Porque tem a plasticidade do cérebro da criança. Quando ela é criança, isso é muito mais ativo. Né? Tempo é saúde, tempo é desenvolvimento. Então, se teve um diagnóstico precoce, maravilha. Porque diagnóstico precoce é seguido de quê? De intervenção precoce. Mas, se não foi possível, em algum momento haja do mesmo jeito esse diagnóstico e essa intervenção, mesmo que seja um pouco mais tarde. Porque é sobre trazer qualidade de vida para essa pessoa. E aí entra a questão do cuidado, gente. Não só a questão de psicoeducação, de instruir o pai, que ele vai ter essa qualidade de tempo com a criança para poder dar continuidade ao tratamento, mas é o que a gente está falando, a criança ela precisa de atenção, ela precisa de cuidado, ela precisa de amor. Então, a criança que ela tem esse cuidado, o desenvolvimento dela é outro. A criança precisa ser cuidada, a criança precisa ser protegida. E isso é fato. É verdade. Quando os pais eles dedicam, eu tenho certeza que vai dar certo. Sim. Eu falo assim, que eu acredito assim, de forma convicta, que família é alicerce. Com certeza, família é a base. Que família é base. Que o amor ainda é o melhor remédio. Parece piegas, mas não é. E olha, não custa nada. Então, é muito claro isso, não só no consultório, a diferença da criança que é cuidada e amada, mas também, eu tenho anos de trabalho voluntário. Eu tenho um projeto que existe há 20 anos. E eu vejo essa diferença gritante quando eu lido com uma criança que é amada e o comportamento da criança que não é. É sobre isso também, né, gente?
Com certeza, né? O amor é tudo, né? O amor é tudo, o amor é o dom supremo, não temos como viver sem amar, né? Não tem, eu fico assim impressionada, pais que têm coragem de maltratar os seus filhos, Sim. porque embora eu sou mãe, pastora Messi é mãe, nós criamos nossos filhos com muito amor. Graças a Deus, Deus nos deu essa capacidade. E a nossa né? responsabilidade é ainda maior, né? Como cristãos. Porque Sim, Deus é amor, então como que a gente não tem como falar sobre amor? Como que eu vou trabalhar sem que o amor não esteja, né? Na minha atividade ali, no dia a dia. Não tem como, e nós Não também, tem como pastores, não tem Nossa, como. A gente ainda, com então, certeza. meu Deus, a gente tem que dar a vida. Um bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Exato. Assim diz a Bíblia, né? E a gente tenta, assim, todo dia, né? Fazer como Deus quer. A gente tem tentado porque é assim, Deus manda e a gente obedece, né? Nós temos que obedecer. Então, nós criamos nossos filhos com muito amor. Era todo dia, ela dizia mesmo, eu te amo, e provava na prática que ama, porque amar só de boca não tem nada a ver. Com certeza, Né? a Tem prática, que amar a prática de tem que andar prática, de junto gestos, com a fala, né? E fato tem e que verdade, é aquilo ali, é fato e verdade. A gente tem que estar ali amando e todo dia provando isso, que está amando, que está respeitando, que está conduzindo da melhor forma, né? Graças a Deus, né? A boa árvore, ela dá bons frutos. Para a honra e glória do Senhor, hoje nós colhemos sim. Para a honra e glória do Senhor, nós colhemos sim. Nossos filhos são pessoas maravilhosas. Então, nós não temos problema com nossos filhos, porque, graças a Deus, nós soubemos dar amor a eles, né? E família é tudo. Família é tudo. Quem nos ouve nesse momento, com certeza. o conselho que eu dou para os pais, ame os seus filhos, ame eles. Porque quanto mais você amá-los, mais eles vão crescer saudáveis, vão crescer pessoas que vão ter comportamentos bons, vão crescer pessoas que vão sim, ver a vida de uma maneira saudável. Emocional diferente, Com né? Você vê que é uma criança certeza. muito mais estruturada emocionalmente. Muito mais. E fazendo um adendo sobre o amor, né? E aí a gente pode citar dentro e fora da Bíblia, Sim. O poder da palavra, né, gente? Com certeza. O poder da palavra. E eu falo isso, assim, diariamente no consultório. Porque os pais, né, o que está profetizando sobre a vida do filho, né? Biblicamente é a questão de profetizar. O que ele está ativando, né? Ligando aqui na terra. É ligado, né? No céu. Ligado no céu, exatamente. E tem a questão também do emocional. Porque o que a gente vê hoje é um monte de criança, assim, ou adolescente, que tem baixa autoestima, que tende a atentar contra a própria vida. Isso tudo é o quê? De falta de palavras ali, de incentivo, de falar você é capaz, você é bonito, você é legal, você consegue, coisas do tipo. E aí a gente não vê isso. Os pais têm que ter um bom relacionamento com os filhos e vice-versa, né? Os filhos com os pais. Né? Mesmo porque você é mãe, você é pai, por que não cuidar bem do que Deus te deu? Seus filhos são sua herança, é fruto do seu galardão, então não tem como negar. Né? É como a gente tem que cuidar com amor mesmo. É um amor de Deus, porque o amor de Deus ele é incondicional, é um amor. Você ama porque conhece a verdade, você sabe que Deus está ali e quem nos justifica é Deus, sempre vai ser. Ele nos justifica por quê? Porque ele é juiz justo. Ele sabe o que nós estamos fazendo com aquilo que ele nos deu. Ele sabe, né? O que nós estamos fazendo, se nós estamos cuidando bem da nossa família, do nosso filho, da nossa prole. Então nós temos que cuidar. Pai e mãe, cuide bem dos teus filhos. Como diz a doutora Priscila, se precisar de uma profissional, leve, cuida, para que eles tenham saúde emocional. Porque tem muitas crianças aí, né, fazendo coisas que não devem, mas porque falta, né?
falta o companheirismo dos pais, falta o amor dos pais, ausência de legado, né? Com certeza. E nas nossas casas também sempre foi uma igreja. Como igreja nós cultuamos quem há Deus, porque o culto não é só dentro da igreja, o culto é na sua casa, é continuamente a gente cultuando e falando do amor, pratica, né? Do amor de Deus, onde sua casa, onde tem oração, onde tem louvor de adoração, onde você adora Deus em louvor, onde você ora com palavras a sua família, né? Palavras abençoadas, né? Porque é delas que, né, a Bíblia diz, né? Do fruto dos nossos lábios, né, comeremos. Então, é da boca, a gente tem que saber o que fala, né? Tudo dentro das nossas casas. E eu sei que Deus trabalha quando a gente deixa Ele trabalhar, porque Deus não é devedor a ninguém. Deus não é. Ele adora um coração quebrantado, né? Sedento. Então, se a pessoa fala, eis-me aqui, é impossível que Ele não trabalhe, né? Impossível. Então, e isso é o quê? Dia a dia, né? É igual banho, tem que ser diário. Se bem que nesse frio deve ter muita gente pula banho, né, gente? Mas deveria ser de forma assim, né? Diária. E assim é nosso relacionamento com o Senhor. Porque quanto mais a gente busca, mais a gente enche do Espírito Santo. Glória, mais Ele transforma, mais Ele troca as nossas vestes. E aí, esse ambiente de paz, de construção, né? Que se torna mais fácil. Porque onde habita o Espírito Santo é diferente. É verdade, a família é a constituição de Deus, Ele que faz. Projeto de Deus, projeto com de certeza. Deus. Eu vejo e falo com muitas pessoas, nós não escolhemos o nosso pai, não escolhemos a nossa mãe. Né? Então aceita e vive em paz. Exatamente. Porque é assim que tem que ser, né? Às vezes o pai e a mãe fez o que eles podiam. E aí? Né? Ele é sempre assim. E graças a Deus para quem tem um pai e uma mãe. É verdade. Eu falo também muito. Eu falo muito no consultório também, às vezes porque assim, eu dou puxão de orelha, tá? Eu acolho com amor, sem julgamento, porque quem cuida precisa ser cuidado também. A gente precisa acolher esses pais, ao invés de só julgá-los, né? Porque não é fácil. Mas eu também puxo a orelha, puxo em relação à tela. E puxo também, eu falo essa questão de pai, né? Hoje está muito na moda falar assim, eu sou amigo do meu filho. Que ótimo, tem que ser mesmo. Porém, a primeira função de um pai e de uma mãe é ser pai e mãe. Não é ser amigo. Então, tem um momento, sim, de corrigir. Tem um momento, sim, de falar não. Né? E não só querer só agradar o tempo todo. É claro que ele tem que ter aquela amizade, para que a criança tenha liberdade, confiança de conversar com ele, de se abrir. Mas, gente, pai e mãe tem que ser pai e mãe. Tem que impor e aí, limites, né, o que acontece às vezes? Na escola acontece muito isso. A escola, ela faz o quê? Ela vai ensinar A, B, C, 1 mais 1, 2, né? Mas quem educa, a educação tem que vir de casa. Os pais têm que educar. E isso está muito invertido hoje. Sim, então, o que a gente vê é isso, né? Pais cobrando certas responsabilidades, né? Da escola, de professor. Gente, é uma sala de aula, às vezes, que tem 30 alunos, uma professora, e vai cobrar limites que não estão sendo dados dentro de casa. Então, pai e mãe tem que ser primeiramente pai e mãe. Sim. Essa responsabilidade é deles. Nossa mãe dizia que a educação vem do berço. Vem de berço. Quem treina filho é pai e mãe, não é eles que treinam. Não tem como. Exato, lá tem que ser uma extensão do ambiente de casa. É verdade. De tudo que ele aprendeu, de tudo que é legado para ele dentro de casa, ele é uma continuidade lá dentro da escola. É respeitar o professor, é dar bom dia, não é agredir o outro coleguinha e tal. Tô falando assim de forma geral, né, gente? Não tô falando da criança, por exemplo, que tem autismo, que às vezes agride porque desregulou e tal. Eu tô falando assim, de forma geral, do que a gente vê hoje, né? Que tem acontecido casos que você fala, não, mas não tem cabimento, gente. Como que uma criança faz isso? Tamanha crueldade, né? Um adolescente. E é sobre o que a gente tá falando, né? Sobre legado, sobre aquele pai que tá ausente ali.
Aí ele sabe que ele está ausente, ele fala, então, o que você quer de presente? Um celular novo? Toma. Ufa, agradei meu filho, tá tudo certo. Consegui zerar todo o meu déficit como pai, né? Como mãe. Não é isso. Não é isso. Não é. Não. Filho, família cuidado, tem que impor limites. E eles não estão impondo mais, pode fazer o que você quer, aí tá tudo certo. E não é assim, tem que impor. Não é. Porque senão cria uma rebeldia ali naquela criança que depois ninguém dá conta dela mais. Não, e é ruim não só para a sociedade que tem que lidar com essa criança, mas para a própria criança. Porque se ela não tem um emocional ali fortalecido, ela sofre com isso. Ela sofre com pequenas questões, ela não consegue lidar. Então, o decorrer da vida dela vai ser assim, de sofrimento, às vezes desnecessário. E é verdade. Né? De achar que o outro que está errado, não sou eu. Né? De não ser, às vezes, de não conseguir parar no emprego, de não ter amizades. Né? Isso tudo é reflexo de comportamento. De comportamento, caráter, né? Exatamente. É muito complicado. Difícil. Hoje está complicado e nós estamos vendo isso muito por aí, esses acontecimentos das pessoas não se responsabilizar pelas atitudes, jogando sempre a culpa no outro. Né? Infelizmente, tem acontecido. Sim. E aí, quando você vê, assim, às vezes uma família estruturada, uma criança educada, aí como que às vezes isso desperta qual seria a palavra? A pessoa não consegue entender aquilo, desperta uma surpresa, olha, a criança faz isso e tal, e eu penso, gente, isso é uma coisa tão natural, isso deveria ser natural para todo mundo, que a criança seja amorosa, que ela seja educada. Então, tem até um casal que eu sigo, que tem uma filha, assim, super famosa, e a menina é um amor de pessoa, ela é super educada, ela é super pra frente, ela parece um mini adulto, assim, mas sem perder a essência de criança. E às vezes eu vejo nos comentários, assim, um vídeo, que coisa forçada, essa menina não é assim. E você vê que é uma coisa, uma atitude tão comum, assim, que deveria ser, porque era há muito tempo atrás, de uma criança, e causa, lembrei a palavra, espanto. E aí causa espanto nas pessoas. Eu falo, meu Deus, o que é bom não deveria causar o espanto, deveria servir de exemplo, de falar que legal. Não, então peraí, qual que é a receita desses pais aqui? Qual que é a receita? Eu quero ver o que eu faço também, como aprender isso. Né? Me ajuda, me ensina, Me né? ensina, exato. Mas e aí, causa espanto porque está fora da normalidade. Exato, e não deveria ser, fora, né? Porque hoje você vai selecionar entre 30, igual como você falou de escola aí, numa sala de aula com 30 alunos, se você tirar 2 ou 3 ali que tem uma educação boa mesmo, de qualidade, é muito. Exato. Que sabe conversar, que sabe tratar o ser humano com respeito. Exato. É muito pouco. Mas isso é igual eu vejo, muitas das vezes eu vejo que são realmente os pais. Os pais precisam de valores, ajuda, né? Hoje, os pais tá precisam de ajuda demais para criar os filhos. Estão precisando. Sim. Porque, igual você falou, inversão de valores. Né? Na nossa época, vai falar coisas que não deve. A mãe já fazia... Né? Não podia. Ou seja, vai entrar em conversa de adulto, não podia. Vai mentir, põe pimenta na sua boca. Eu vou pôr pimenta na sua boca. Castigo, olha, virado para a parede. Boca, né? O que mais que nós não podíamos fazer? Nada errado, tudo tinha correção. Hoje os filhos querem fazer, e os pais incentivam, vai que tá bonito. Exato. Tá bonito, eu vi um vídeo esses dias sobre essa questão da inversão de valores. Aí tinha mostrando umas questões adulto, não só infantil, mas uma questão infantil que mostrou foi a sala de aula de antigamente, da professora da professora, o aluno e os pais. E a criança refletindo, assim, né, pensando, nossa, realmente eu fiz errado, olhando para baixo. E ao lado, como está acontecendo hoje, né? Que aí é o menino encostado na parede, rindo, e os pais brigando com o professor. E o professor tendo que se justificar. Que isso? E aí eu vi esse vídeo e eu falei, gente, muito bem colocado. Realmente é isso que acontece hoje. O pai, ele sabe que o filho está errado, mas vai lá na escola brigar, vai defender o filho, não tem
um castigo ali, não tem uma orientação sobre o que ele fez, né? Ter sido errado. E é isso. É igual você falou, inversão de Inversão de valores. E valores. aí fica depois aí perguntar o que eu fiz, porque meu filho é assim, Uhum. né? Por que aconteceu? Por que eu fiz de errado, meu Uhum. Deus? Ainda fala com Deus. O que eu fiz Exatamente. de errado? Tem que olhar para trás e ver e falar. E inclusive pedir perdão, né? Sim. A Deus, porque não soube criar aquilo que Uhum. Deus deu para ele. Porque os filhos são nossa herança. Sim. Então, não soube. Eu creio que até no último dia, no dia de juízo, Deus vai perguntar: o que você fez, seu filho? Né? Uhum. Talvez até mostrar o que ele deixou de fazer do certo. Porque orientação tem na Bíblia. Tem Uhum. orientação, né? O Maravilhosas, maior né? livro ainda que Maior existe, né? livro, né? Mais De ensino lindo, ainda é a né? Bíblia. A Bíblia Então, vai nos dizer isso. Pais, ensina aos teus filhos o caminho que deve andar, por ele andando não desviarás o passo. Exatamente. Porque é isso aí, ensina. Porque quem ensina somos nós, a autoridade está sobre o pai e a mãe. Deus já te deu, nunca esqueça disso. Exatamente. amém. Corrige os seus filhos com Glória. amor, disciplina com amor, né? Uhum. Só o Senhor pode mudar a história. Só Ele entrega seu filho no altar do Senhor, vive com Ele assim, todos os dias dizendo: você é do Senhor, você é maravilhoso, vai dar tudo certo, palavras boas, né? Porque a boca fala, o coração está cheio, o seu coração esteja cheio das boas palavras para os teus filhos, né? Para que eles venham florescer na terra, ser bênção onde quer que passar. A melhor coisa para uma mãe e para um pai é quando alguém elogia os nossos filhos. E nós sentimos alegre demais. Então, receba de Deus nesse dia essas palavras, né? A doutora Priscila, ela trouxe também coisas maravilhosas aqui que serve para que você entenda que há jeito para o seu filho. Há jeito. Se seu filho é diagnosticado de autismo, eu quero te dizer que há jeito, sim. Talvez você recebeu essa notícia essa semana, está um pouco triste, abatida, desesperada, dizendo como eu crio meu filho que tem essa disfunção. Mas eu quero te dizer que hoje Deus está deixando. Eu sei que Ele deixou, né, e fez com que a doutora Priscila falasse tudo o que é para fazer a favor do seu filho. Nunca esqueça que tem jeito, tem jeito. Nós vamos orar nesta hora, né? Se você tiver aí um copo com água, coloca aí perto de você. Depois nós vamos ministrar cura, nós vamos ministrar libertação e nós vamos ministrar prosperidade, algo para a sua vida, né? Que eu sei que o Senhor da glória, Ele vai nos ouvir e o céu vai estar em movimento por sua causa nesses minutos que vamos orar. Deus é fiel e Ele vai trazer a resposta que você precisa para sua casa, para sua família, né? Seja o que for, porque o Senhor, onde Ele entra, há novidade de vida. Onde Ele entra, tem movimento, pode ter certeza. E Ele vai fazer na sua casa, na sua vida, na sua família, né? Talvez sua preocupação hoje esteja muito grande, mas o Senhor pode aliviar essa dor, nesse peso, essa luta, essa guerra. É só Ele que pode resolver essa situação. Pastora Márcia vai estar orando uns minutos, depois eu vou encerrar orando em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Grande é o Senhor, digno de toda honra, todo louvor, toda glória e adoração. A ti clamamos, Jesus. Estamos aqui reunidos na mesma fé e neste momento reunimos com todos os ouvintes, os que vão ouvir, sim, Pai, tudo aqui que foi feito. E o Senhor é Deus para fazer mudar a história nesta hora, até mesmo através aqui de tudo que a doutora Priscila disse. Meu Deus, que histórias venham ser mudadas, que o Senhor venha se entrar em lares nesta hora, que o Senhor venha repreender
todo o mal, toda fúria do inimigo, tudo que tenta oprimir ou destruir famílias, sejam ordenados, que batem retirada em nome de Jesus. Pai, só o Senhor é Deus para desfazer toda maldição, quebrar jugo nesta hora, despedaçar tranca, quebrar os cadeados do inferno, em nome de Jesus. Tu és fiel, Jesus, para jogar por terra todos os levantes do inimigo, porque sabemos que o Senhor é santo, o Senhor é um Deus que opera, é um Deus do sim, do amém, do já, e nós contamos contigo, Jesus, porque a tua palavra diz que contigo nós já somos mais do que vencedores. Pai, tu és Senhor, Jesus, para tocar nos enfermos nesta hora, no poder do teu sangue, toca do alto da cabeça a planta dos pés e joga por terra enfermidades nesta hora, porque o Senhor disse ao Pai que pelas suas pisaduras nós somos sarados, ó Pai, e que cada célula do nosso organismo venha obedecer a tua palavra, porque nós sabemos que a tua palavra ela é santa, a tua palavra ela é vida. Ó Deus, no poder do sangue de Jesus, aviva nesta tarde o teu povo com teu Santo Espírito, que haja o derramado teu poder, que haja a graça do Senhor em meio a este lar, que haja, Pai, acontecimentos aí de maravilha deste lugar, curas, meu Deus, curas de sobrenatural, porque nós cremos no sobrenatural de Deus, nós cremos no agir do Senhor, porque Ele é Deus para enviar anjos guerreiros, anjos ministradores de bênção na tua casa, em meio a esse hospital, em meio esse UPA, em meio, meu Deus, ó Pai, onde tiver um enfermo, porque nós sabemos que o Senhor é santo, ó Pai, para erguer a tua mão de poder e libertar esta vida deste leito de enfermidades, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, o Senhor venha no poder da tua graça, libertar famílias, Senhor, libertar pessoas de vícios, meu Pai, grande é o teu poder para libertar. Tu és fiel, Jesus, e nós cremos na graça poderosa de nosso Senhor Jesus Cristo e sabemos que o Senhor é santo para fazer grandes moveres aqui nesta tarde. É o que nós te clamamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém. Amém. Glória a Deus, Amém. confirmando a oração que a pastora Márcia fez. Nós oramos mais uma vez crendo que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Por isso nós queremos de um Deus vivo, a resposta de vitória. Meu Deus, vai guardando vidas nessa tarde, vai arrancando os laços de morte, a ingerência do mal, todo espírito de suicídio, de depressão, de opressão. Eu estou repreendendo nesta hora em nome de Jesus. Meu Deus, entra nesta casa agora e limpa, canta, canto alto a baixo. Oh, meu Deus, desfaz as obras contrárias e em nome de Jesus traz libertação. Oh, meu Deus amado e querido, visita esta família, meu Deus, e todo espírito de separação, de inimizade em meu este lar, nós estamos repreendendo em nome de Jesus, que haja paz nos lares, que haja, Pai, um mover sobrenatural em meio a essa família nessa tarde. Olha aí esse filho, olha aí essa criança, olha aí, Jesus, muda a história desta criança. Oh, meu Deus, guarda, livra do homem mau, livra do homem fraudulento, do homem sanguinário, livra das forças contrárias, meu Deus, em nome de Jesus. Oh, meu Deus, trabalha causas em hospitais, em presídios, visitando nesse dia, meu Deus, porque quem pode curar e libertar
é o Senhor. E o Senhor visita essa pessoa que está enferma, Jesus, tocando, porque o Senhor toca. O Senhor Jesus vai além da medicina. Olha aí esse câncer, Senhor. Essa vida tem lutado tanto tempo com esse câncer, mas o Senhor é Deus para curar. O Senhor pode ir de encontro com essa vida agora e fazer um rebuliço, meu Deus, da cura divina. Oh, Jesus amado, que o Espírito do milagre a posse dessa vida nesse dia. Trabalha essa causa, Senhor. Trabalha a causa da justiça. Olha aí essa vida, meu Deus, assina, meu Pai. Assina essa vitória. Vem trazer as bênçãos. Vem trazer o renovo, meu Deus. Muitas das vezes estão enfraquecidos na fé. Fortalece, meu Deus. O Senhor levanta caídos. O Senhor ressuscita sonho. O Senhor é Deus para trazer esperança nesse dia e fazer mudar a história dessa vida, meu Deus. Ó Senhor da glória, nós cremos em Ti, ó Pai. Sabemos que um toque do Senhor tudo se transforma. O Senhor é o general que nunca perdeu batalha. Por isso nós entramos em oração crendo, Deus, sabendo que Tu és fiel, Senhor. Sabemos que o Senhor possa alcançar vidas nesse dia. Oh, eu quero te dizer, só tem um caminho. O Senhor Jesus é o caminho, a verdade, a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Por isso é tarde, aleluia, na qual você, aleluia, pode falar com o nosso Senhor Jesus, que o aceita, porque Ele é o único que pode trabalhar a tua causa. Oh, Deus, tira essa tristeza, tira essas, aleluia, essa desilusão, tira essa decepção que entrou, ó Pai, e em nome de Jesus, o Senhor é o único que pode realizar e efetuar. Por isso nós colocamos tudo em Tuas mãos, que venham bênçãos extraordinárias nesse dia, que venha acontecer coisas maravilhosas em nome de Jesus, porque agindo Deus, ninguém pode impedir. Em nome de Jesus, toma o teu copo com água e agradeça ao Senhor. Amém. Jesus. Amém. Amém.